Oi, sejam muito bem-vindos ao H+. Parei aqui minha rotina para gravar um vídeo para vocês falando um pouquinho mais sobre itens de bancada da cozinha. Bancada da cozinha parece uma coisa muito simples, né? Mas tem muita coisa que precisa estar bem pensada nela, bem compatibilizada, porque faz total diferença no dia a dia. E esse vídeo eu vou explicar tudo isso para você. Então, se você já gosta desse assunto, gosta da gente aqui do H+ Arquitetura & Co, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, é muito importante a sua inscrição, porque mostra que vocês estão gostando do nosso trabalho por aqui e nos motiva, né, a trazer mais conteúdos para vocês, enfim, mais dicas e soluções e tudo que a gente passa no dia a dia aqui dos nossos projetos aí pra você. Então se inscreve, deixa seu like e segue a gente lá no Instagram também, @h+.art, que a gente sempre mostra o nosso dia a dia por lá. Bom, vou começar falando sobre a bancada em si, o material da bancada, né? Geralmente a gente faz ela de pedra, mas existem várias pedras no mercado. Uma que eu sempre acho um ótimo custo-benefício, ela é um pouquinho mais cara do que um granito ou algo do tipo, mas assim, no dia a dia vale muito a pena, depois você nem lembra mais do preço que pagou nela, são os quartzos, né? Então são materiais sintéticos, pedras sintéticas, que tem 90 e poucos % ali de quartzo e um pouco de resina, né, na composição do espaço. Então a gente consegue cores mais padronizadas. Porque quando a gente fala de uma pedra natural, né, como granito, mármore, quartzito, alguma coisa assim, são pedras naturais, então a gente não consegue controlar muito os veios, a tonalidade, então às vezes a gente tem aqui, deixa eu pegar rapidinho ali. Ô Nani, consegue umas amostrinhas de granito pra mim? Granito. Quero mostrar a diferença do granito branco siena, enfim, esses mais branquinhos, sabe? Ele vai pegar ali. Ó, a Nani trouxe aqui pra mim algumas opções. Então, tá vendo esse daqui? Esse aqui é um branco siena e ele tem essa coloração, tá vendo? E isso a gente não consegue garantir porque, na verdade, a gente tá falando de uma pedra natural. Então, aqui são amostras, né, de pedras naturais, olha só como que tem essa composição aqui. E isso depende da chapa da rocha, né, que a gente corta ali pra fazer a pedra. Principalmente, essa variação dá muito mais nos mármores, né? Porque às vezes tem um mármore que às vezes você vê uma amostrinha e ele é tão branquinho, mas a pedra inteira, ele tem um baita de um veio, um rajado na frente dele. Então isso faz muita diferença. Eu sempre recomendo para os clientes fazer essa visita em loja, né, lá na marmoraria, lá no depósito deles, para escolher bem a chapa, tá? Isso é bem importante. Então assim, para a sua cozinha, você pode escolher tanto materiais naturais quanto materiais sintéticos. Um material que eu gosto muito, então, é o quartzo. Ele tem uma textura mais uniforme, ele é bem resistente, tá? Quando a gente fala de pedras naturais, o granito, ele é mais resistente que o mármore, porque o mármore, ele tem uma composição rochosa bem porosa, ou seja, as partículas dele não estão bem juntinhas, então vai penetrar, sim, algum líquido ali e vai manchar. Então, às vezes, quando a gente tá numa cozinha que foi colocada mármore, e existem tipos de mármore, tá? Às vezes tem um mármore que ele é uma pedra dolomítica, que ele sim tem esses minerais mais juntinhos. Aí dá pra usar, mas ele é bem mais caro. E o mármore comunzão lá mesmo, quando o pessoal usa, né, nas bancadas de cozinha, mancha muito fácil. E aí a gente tem os quartzos, que eles são super resistentes, eles são sintéticos, então é bem fácil, né, da gente fazer essa composição dele, como ele tem mais de 90% em quartzo e é uma rocha, né, um elemento bem duro, ele não deixa muita porosidade entrar ali, então a gente não tem tantas manchas no quartzo, eu gosto muito de utilizar ele. Mas assim, cada caso é um caso, aqui a gente tá falando de pedras para a cozinha. Um elemento como esse que eu mostrei aqui, uma pedra como essa, um branco siena ou algo do tipo, às vezes a gente usa como estratégia por aqui colocar em espaços que não são tão movimentados como, sei lá, uma lavanderia, um depósito, algo do tipo, um pet place em casa. Porque ele é uma pedra resistente, mais em conta e dá tudo certo. Mas pra cozinha, pra banheiro e tal, eu não acho ele uma pedra bonita, eu não recomendo aqui. Então a gente, quando vai especificar uma pedra, a gente pensa muito em que local a gente tá colocando, qual que é o custo-benefício que o cliente está disposto a investir, a durabilidade, a resistência, a manutenção disso. E isso vai totalmente fora, por exemplo, de uma peça de porcelanato. Porcelanato, ele é uma peça cerâmica, né? Então ele vem um esmalte por cima, ok, ele é bem resistente. Só, né, a manchas e coisas do tipo. Mas quando a gente tá falando, por exemplo, de bater uma faca numa quina e lascar, não tem como recuperar esse porcelanato mais, porque ele é só uma película, só uma estampinha em cima de uma massa cerâmica. Então não é legal, tá? Dá pra gente fazer uma bancada de porcelanato usando porcelanato técnico, que ele é uma massa única, eu já falei bastante dele aqui no canal, lá no meu Instagram também.
é uma opção, mas ele é um porcelanato mais caro que às vezes não vale tanto a pena em relação a uma pedra em si. Porque o porcelanato técnico, por ele ser uma massa única, a gente não tem tanta vantagem quanto as pessoas fazem as bancadas de porcelanato pensando, por exemplo, em trazer esse veio de rajado de mármore ou coisas do tipo. Então, um é uma película, outro é uma massa única. E entre massa única, que vai ficar a mesma cor, e uma mesma cor de uma pedra mesmo, eu recomendo sempre a pedra, tá? Outra questão, às vezes, a bancada de porcelanato é mais barato, não é? Gente, é muito questão de mão de obra, tá? A mão de obra que realmente vai fazer um trabalho bonito, legal, assim, que tu vai olhar e vai ficar satisfeito, vai te cobrar caro. Porque, imagina, tem que fazer 45 graus, um corte em 45 graus em cada peça, unir elas, fazer só um filetinho ali de algum rejunte, de alguma massa plástica pra unir. Então o acabamento ele tem que ser muito minucioso. Aí às vezes as pessoas vão lá, compram chapas de 3,80 metros, né, os grandes formatos que a gente tem aí no mercado, e aí o cara vai lá, põe numa mão de obra ruim, e o cara vai lá, acaba com a tua peça que tu pagou alguns milhares de reais. Então tem que tomar um pouco cuidado com isso, porque assim, obra não tem essa de sai barato. Se tu quer uma coisa boa, não vai sair barato. E eu sempre falo, né, barato e caro é muito relativo. Algo que é barato, por exemplo, sei lá, uma balinha de 5 centavos e me deixou uma semana no hospital foi muito cara pra minha saúde. Então, às vezes, um profissional que tu pagou super baratinho pra fazer o teu projeto, ou a tua cozinha, os teus móveis, enfim, e foi lá e fez uma cagada, não saiu tão barato assim, né? Então, o barato que sai caro, a gente bate muito nessa tecla porque, assim, se tu queres uma casa confortável, se o teu objetivo é uma casa confortável pra tua família, pros teus momentos, não dá pra ir colocar essa questão na ponta do lápis aí, porque não vai dar certo. E assim, existem diversos acabamentos pra esse tipo de pedra natural, né? Então, a gente consegue fazer o acabamento polido, que é o mais comum, então vem a pedra, né, rústica ali da rocha, faz um acabamento polido, é o mais comum. Mas tem levigado, flameado, enfim, tem vários tipos de acabamento e é muito legal a gente brincar com isso. Porque às vezes a gente tem uma pedra muito comum, como o granito São Gabriel, por exemplo. Nani, granito São Gabriel, pega pra mim. Granito São Gabriel, pega aí pra mim. Aqui é a nossa sala de criação dos projetos. Então todo o time tá aqui, eu tô na sala de reunião. Tamo em casa. Esse aqui é o granito São Gabriel, olha só. Ele é mais... tá vendo que ele é mais juntinho, os pontinhos? Então, quando tu vê numa bancada grande, de longe, assim, ó, é um preto. E aí a gente pode brincar, esse aqui é o acabamento polido. E a gente pode usar essa mesma pedra num acabamento levigado, flameado, que ela passa uma outra textura, fica muito sofisticado e não é uma pedra tão cara. Então a gente trabalha às vezes com uma pedra mais simples e um acabamento mais interessante, já dá um outro ar ali pro espaço, é bem legal. Então é legal a gente abusar, né, dar uma mexida aí nesses acabamentos. Outro item que deve prestar atenção na área da cozinha, sobre os rebaixos, né? A gente tem o rebaixo convencional e o rebaixo usinado, italiano, enfim, muita gente chama de diferentes nomes. Eu gosto muito do rebaixo usinado, e aí a gente já teve diferentes experiências aqui no escritório. Teve empresas que fez lá o rebaixo usinado, por exemplo, num quartzo da Silestone, Silestone, eu acho que é Silestone, sabia? Eu sempre achava que quem falava Silestone estava errado, mas por ser uma empresa espanhola, eu já vi alguém falar que é Silestone mesmo. Eu já tive empresas, né, que fizeram um acabamento de rebaixo usinado na pedra de Silestone e a gente não teve problema. E a gente teve empresas que falou que perde a garantia se faz esse tipo de situação, porque a Silestone, ela dá 30 anos de garantia na peça. Então, se faz alguma coisa que, né, qualquer empresa, se tu faz um negócio que não tá ali combinado, não vai depois poder cobrar garantia, né? Esse rebaixo é muito importante porque ele faz com que a gente segure aquela água ali da louça, enfim, algo do tipo, né? E ele precisa, sim, ser projetado, tá? Geralmente a gente pensa naquelas linhas invisíveis do projeto. Eu tento sempre linkar alguma linha com alguma coisa. Então, quando a gente tá olhando de cima o acabamento, né, desse rebaixo, eu tento alinhar com o final das portas, ou com a porta de cima, ou com o rejunte do revestimento, pra trazer essa harmonia pro espaço, né? A harmonia é o segundo H do nosso método de projeto aqui, 4H+, e a gente precisa analisar tudo isso nesse momento de projeto. E assim, esse rebaixo, ele não é dos mais bonitos, mas ele é muito, muito essencial. A gente vai, né, por feiras aí pelo mundo todo e a gente já viu algumas bancadas sem esse acabamento. Eu até tenho uma cliente, a Vanessa, que ela pediu que não tivesse. A gente falou várias vezes, Vanessa do céu, essa água vai pra algum lugar. E era uma ilha. Ela falou, eu não quero, eu banco. Bancou lá a bancada dela sem rebaixo e tá tudo certo, tá funcionando. Só que tem que tomar esse cuidado, né? Se é uma cozinha muito do dia a dia, eu recomendo fazer. Eu gosto muito do usinado, porque ele segura daí essa água e não danifica os móveis, né? A gente geralmente faz móveis de MDF, uma madeira, enfim, MDF com uma lâmina natural, então tem que ter mais cuidado ainda. Outro ponto da bancada é o roda-pia, roda-bancada, enfim, muita gente tem vários nomes,
para essa parte frontão, né? Para essa parte que fica ali entre bancada e o backsplash, essa área ali na frente da cozinha, tá? Na frente da bancada. E uma questão importante é fazer essa compatibilização desse roda-bancada com alguns alinhamentos. Isso é uma coisa muito importante para trazer essa harmonia no espaço. Então, por exemplo, nesse projeto aqui, a gente alinhou o roda-bancada, o fim dele com o exato início do revestimento em cima. Então, dessa forma, a gente tem essas linhas invisíveis muito mais harmônicas no espaço. Às vezes, se você faz lá um revestimento, tem gente, né, que coloca um revestimento e depois vem com a pedra. Uma que gastou revestimento à toa em lugares que o móvel vai ocupar, e a gente tem uma estratégia aqui para não precisar colocar revestimento aí, e outra que às vezes fica metade do revestimento com a metade do roda-bancada em cima, e fica um filetezinho assim, fica muito feio, fica muito desarmônico, né, antiestético nesse espaço. Uma solução legal que a gente já usou bastante por aqui é fazer com que esse frontão, esse backsplash, fosse direto, né, esse rodapia, ele fosse direto até o armário superior. Então a gente cria um nicho ali bem legal. Essa é uma estratégia que a gente utilizou no projeto da Desirê. Já postei esse projeto aqui, que é o projeto Charlotte, né, que a gente chama, porque o nome da cliente é a Desirê, mas a Charlotte é a cachorrinha dela, que é a dona do projeto. A gente coloca o nome do cachorrinho, né? Então a gente tem a Casa Nina, o projeto Charlotte, a Casa Balt, então a gente tem vários projetos de cachorros por aqui. A gente é um pouco viciado em cachorro, a gente gosta bastante. Mas voltando, nessa estratégia desse backsplash aí, desse frontão, enfim, do roda-bancada aí até em cima, é legal porque traz uma sensação mais única pro espaço, mas naquele momento a gente utilizou como uma alternativa técnica financeira mesmo, porque a cliente já tinha um revestimento antigo atrás, ela não queria trocar, ela não queria fazer grandes obras, a gente simplesmente passou por cima dele na frente, e ele tá lá o antigo e tá esse frontão ali na frente, e ficou muito mais bonito sem grandes obras. E a gente já fez isso em vários outros projetos, seja pela parte estética ou por uma questão técnica, financeira aí. A gente fez nesse projeto aqui também, essa cozinha verde maravilhosa, todos os eletros dessa cozinha que eles estão embutidos, então tem a geladeira, tem a máquina de lavar louça, tem o freezer e parece só um armário, né? Ficou lindo demais, sofisticado demais esse projeto aqui. Uma outra questão com esse roda-bancada aí, pelo amor de Deus, pensa onde vão ficar as tomadas. Eu gosto muito de utilizar a torre de tomada, logo vou falar pra vocês aqui sobre ela, mas se por acaso você quer pôr as tomadas nesse frontão, eu acho que fica feio, eu acho que fica aquela coisa meio metralhada, assim, de tomada, não acho que fica legal, mas se você quiser, pensa que uma tomada, ela tem o espelho da tomada, né? Às vezes as pessoas falam assim, coloca bem no meio. Beleza, mas às vezes colocar no meio e ainda tem o espelho da tomada, vai passar esse roda-pia, esse roda-bancada, e vai ficar, meu Deus, um BO só. Então toma cuidado com isso. Se possível, deixa esse roda-bancada sem nada, fica muito mais elegante, e usa daí uma torre de tomada. Outra questão que tem a ver um pouquinho aí com esse rebaixo, né, da pia, é o posicionamento do escorredor. Quando a gente faz os nossos projetos por aqui, lá no primeiro H do nosso método, tem a linguagem arquitetônica. E tem toda a parte sensorial e a parte técnica, né, do dia a dia ali. E a gente pergunta pro cliente, você prefere lavar a louça e colocar do lado direito ou do lado esquerdo? Como que funciona isso pra cada pessoa? O projeto é algo muito personalizado, né? E aí as pessoas acabam respondendo, né, o que elas preferem, e a gente vai tentando ajustar o projeto conforme isso. Então é uma questão de ergonomia, do dia a dia, da funcionalidade que já tem que ser prevista, tá? Quem não quer ter esse espaço pra colocar um escorredor de louça, dá pra pensar numa calha úmida. Ela pode substituir se tu não tiver um volume muito grande aí de louça, tá? Porque a calha úmida, gente, olha a foto aqui. No máximo tu consegue colocar ali 6 pratinhos, 12 pratinhos, alguns talheres. Agora, vida real, né? Panela, família grande e tudo mais, tu vai precisar ter um escorredor de louça só de apoio. Talvez aquela loucinha do dia a dia, tranquilo, mas tem equipamentos do dia a dia que precisam ser lavados. Então a gente trabalha com casas reais aqui, lindas, maravilhosas, perfeitas, mas reais também, né? Na bancada em si, a gente tem que colocar vários elementos, né? Então, a torre de tomada, como eu falei, ela precisa ser posicionada estrategicamente, pensando esses eletrodomésticos, né? Onde vai ser essa região de utilizar os eletrodomésticos. Muitas vezes, por exemplo, nesse projeto aqui, a gente colocou num nicho do outro lado, porque a área da cozinha mesmo era muito pequena. A cliente tinha uma lava-louça que ela queria usar, projeto da Dani, né? Ela queria usar e a gente precisou adequar todo o projeto dela ali por conta dessa lava-louça. Meu Deus, essa bendita lava-louça. E aí a gente colocou do outro lado toda essa área de eletrodomésticos, que é numa pedra também, mas em um outro nicho. E a pedra em si, a gente tem a cuba, a gente tem a torneira, a gente tem o cooktop, o dosador de sabão, a lixeira embutida, a própria torre de tomadas. Então tem que pensar muito bem isso, porque não é simplesmente, vai lá, faz os móveis, vem com a pia em cima e vai posicionando. Não, aquilo, tudo que tá embutido ali em cima, que não tá aparecendo, embaixo tem algum volume. Então tem o volume da
torre de tomadas que ela vai pra baixo, tem a parte de baixo da lixeira, tem a parte de baixo da cuba. Então tudo isso tem que ser pensado junto com a marcenaria, porque é muito fácil tu ir lá fazer a marcenaria, depois vir com a pedra e sair tentando posicionar e dar bem no meio de uma gaveta, por exemplo. Outra questão é em relação à espessura da chapa, né? A chapa geralmente vem com 2 centímetros, enfim, lá da rocha, né? Enfim, da pedreira. Mas daí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma saia um pouquinho diferente, com diferentes alturas, tá? Eu não sou muito fã de 4 centímetros, 5 centímetros, mas depende de proporção. Se a gente tá falando de um espaço muito grande, colocar uma pedra só de 2 centímetros não fica tão legal. Agora, um espaço muito pequeno, uma pedra de 6 centímetros, uma saia de 6 centímetros fica muito bruto, muito grosseiro, sabe? Então tudo depende de proporção. Não consigo te dizer, faz a pedra de 2 centímetros que vai ficar legal. Não conheço sua cozinha, mas entenda um pouquinho essa questão de proporção que você vai conseguir acertar aí na sua, com certeza. Outra questão é que as chapas, né, que vem da marmoraria, ela tem... Gente, eu já vi gente falando marmoraria e marmoaria. O que vocês chamam por aí? Aqui no sul a gente chama de marmoraria. Como é que por aí? Eu vi que um pessoal, uma galera do sudeste chamando de marmoaria. Coloca aqui nos comentários como é que é pra sua região aí. Enfim, a parte, né, das chapas que vem da marmoraria, ela vem com um tamanho, né? Ela tem um tamanho mínimo ali, por conta de transporte, enfim, tudo isso. E geralmente bancadas muito grandes, né, espaços bem sofisticados com bancadas grandes, eles vão precisar de uma emenda. E essa emenda a gente pensa de forma muito estratégica por aqui. Tanto para que fique, às vezes, abaixo de alguma coisa, ou fique escondidinha de alguma forma, ou se ela precisa aparecer, a gente coloca um filete dourado, um filete prateado, alguma coisa ali junto pra fazer com que ela fosse de propósito, sabe? E às vezes, se você não pensa nisso, se você não se atenta a isso, geralmente a marmoraria vai lá e vai instalar da melhor forma pra ela, da maneira mais fácil pra ela, e não necessariamente a mais funcional, esteticamente viável ali pra ti. E olha só, você vai olhar pra isso todos os dias, então presta bastante atenção, se atenta nisso, ou pede ajuda realmente de um profissional pra te orientar e como fazer tudo isso, né? Outra questão, uma dúvida que o pessoal manda muito lá no Instagram, se você ainda não nos segue, segue lá, porque todo dia a gente tá mostrando nossos projetos, nossos bastidores, enfim, tem muito conteúdo legal por lá. A questão é, primeiro entra a marcenaria, os móveis, ou primeiro entra as pedras, né? Vai depender do teu fluxo de obra, tá? Às vezes as pessoas começam colocando primeiro marcenaria e depois vem a marmoraria e faz toda a medição em cima dessa marcenaria e dá tudo certo. Ou às vezes o fluxo de obra pode inverter. Primeiro entram as pedras, as bancadas, e depois a marcenaria vai lá, mede essa pedra exatamente e aí consegue produzir o móvel, tá? Não dá pra, eu fiz o projeto e vou mandar fazer os dois separados, vai dar tudo certo a hora que chegar ali pra instalar. Não, os projetos eles são feitos em centímetros, a gente tem todo um controle em centímetros de todo o apartamento, a casa, enfim. Lá o pessoal da marcenaria, marmoraria vai em milímetros, e às vezes se o piso tá um pouquinho torto em projeto a gente não consegue ver, mas só quem vai instalar precisa fazer essa compensação, tá? Então precisa sim um instalar primeiro, deixa o outro ir lá medir e aí o outro vai realmente conseguir entregar um serviço de qualidade, porque eu já vi as pessoas quererem fazer projeto tipo quebra-cabeça, ou cada um faz um pedaço, depois a gente junta e apresenta, tipo trabalho de escola, e não dá certo, tá? Isso tem que prestar muita atenção. Até eu logo vou trazer no canal pra vocês o projeto da minha casa, e uma das estratégias que eu tô pensando pra me mudar logo é primeiro fazer as bancadas pra depois o pessoal da marcenaria entrar. Então eu consigo ainda, como eu não tenho muita louça, não cozinho muito em casa, a gente tem pouca louça, a gente precisa só de uma pia, por exemplo. Então tem estratégias aí no meio e depende de N fatores, né? Se você tem tempo pra fazer a obra, se você não tem, enfim, a gente tem estratégias, tem limitações, óbvio, mas o que a gente consegue pensar, a gente sempre pensa pra ajudar e auxiliar aí os nossos clientes. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Quando a gente tá no dia a dia de obra, arquitetura, decoração, reforma, desejo do cliente, ai meu Deus, ficou caro, vai e volta, a gente vê muita coisa, a gente se obriga, né, a ter uma criatividade que vai além só de espaços bonitos, funcionais. Então se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, do método 4H+, que a gente desenvolveu por aqui, aplica nos nossos projetos e tem resultados como esses daqui, os nossos clientes satisfeitos, felizes com a casa que eles têm hoje, no primeiro link da descrição tem a primeira reunião comigo já gravada, você já consegue assistir, já consegue entender um pouco mais do nosso trabalho por aqui, valores, enfim, tudo certinho, e depois eu te espero daí no WhatsApp pra gente conversar mais a fundo. Mas caso você vai fazer sozinho, o que eu não recomendo, presta muita atenção, são muitos detalhes. A gente tem um checklist aqui no escritório que a gente usa em todo santo projeto de mais de 1.300 itens.
detalhes. Então, esses detalhezinhos que eu falei, vê se o rodapia tá no início do revestimento, vê se o rodapé tá no tamanho certo, vê se a ergonomia tá no tamanho do cliente, vê se a espessura da chapa tá certa, será que o alinhamento do rebaixo tá certo? Isso só de pedras eu falei pra ti, né? Agora imagina de revestimento, qual que é a massa, qual que é a argamassa, qual que é a rejunte, qual que é o acabamento, enfim, são N fatores que fazem de uma casa realmente ser confortável, aconchegante, linda e com a linguagem arquitetônica de cada pessoa, né? E que a pessoa entenda que a casa é realmente o melhor lugar dela no mundo, o refúgio dela, com a personalidade dela. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê numa próxima. Tchau!